Gente, boa tarde. Referente ao story que eu coloquei mais cedo, a rotina, a amamentação, falando dos meus 2 filhos. Primeira coisa, gente, não é o que funciona para um bebê que vai funcionar para todos, tá? Não é assim. Não é porque uma mãe conseguiu fazer o neném dela dormir bem, várias horas seguidas, 6, 8 horas com 4 meses, que todas as mães vão conseguir também. Não é assim. Cada bebê é de um jeito, cada família tem uma dinâmica, mas a gente consegue organizar mais ou menos uma rotina para as nossas crianças, para facilitar a nossa vida e para eles descansarem bem também, tá? Porque a amamentação influencia no sono e o sono influencia na amamentação. Então, quando eu falo relacionado ao aporte, o neném receber o aporte durante o dia para dormir bem à noite, quer dizer o quê? Que toda a parte de alimentação ele receber durante o período do dia, para um período noturno ele dormir bem. Mas quando eu falo um período noturno ele dormir bem, gente, não é aquele bebezinho de 3, 4 meses dormir 7 horas da noite e acordar 7 horas da manhã, não. Isso não é normal, não é isso que a gente espera, tá? Mas ele conseguir fazer horas de sono maior, um tempo maior de sono, várias horas de sono no período noturno. Porque se esse neném faz um sono muito longo durante o dia, vamos supor, ele faz 6 horas de soneca durante o dia, 5 horas de soneca durante o dia, ele precisa ter esse aporte de dieta, de caloria, de nutriente durante um dia. Quando eu falo um dia, são 24 horas, então se ele não recebeu naquele período, ele vai ter que dividir durante o restante do dia. Então é melhor que ele receba durante o período do dia e à noite ele durma melhor, né? Porque a noite não foi feita pra gente ficar comendo. Não tô falando dos bebezinhos muito pequenos, gente. Eles vão acordar pra mamar, tá? Eu falo assim, a gente, adulto, a criança maior, não tem que ficar comendo à noite. Ninguém acorda de madrugada e fica comendo. Tem pessoas que acontece isso, mas é um erro alimentar, né? Ninguém tem que acordar de madrugada pra comer, tá? Então, para os nossos bebês, a gente tenta mais ou menos ensinar isso para eles, que é algo fisiológico. Então, se ele conseguir receber o aporte de dieta que ele precisa no dia, nesse período que a mãe está mais acordada, que é a parte como funciona o nosso organismo, é melhor. Mas, de novo, gente, não é que esse neném que ainda tá pequenininho, às vezes ali abaixo de 6 meses, ele não vai dormir 12 horas seguidas, não é isso, não é isso que a gente está esperando, mas pelo menos ele conseguir ter um sono noturno bom. Ou se ele acorda para mamar, ele acordou, mamou e voltou a dormir. Não, ele não acorda, fica desperto, mama, quer brincar. Não, ele acordou, mamou, voltou a dormir, tá? É mais ou menos assim. Então, falando como que eu fiz a rotina dos meus bebês. A minha mais velha, quando ela nasceu, eu não consegui fazer nos primeiros dias, a gente não consegue fazer como eu falei que é agora. Então, assim, ela mamava na hora que ela acordava e tinha fome, né? Então, assim, era isso, porque no início, nos primeiros dias, eles mamam, dormem, fazem cocô e xixi. É basicamente isso os primeiros dias. Aí, à medida que ela foi crescendo, foi ficando um tempo maior acordada, eu sempre oferecia o peito para ela na hora que ela acordava, que aí ela tava mais desperta, conseguia fazer uma mamada um pouquinho mais longa, aí brincava um pouquinho, dormia, mas estava com a barriguinha cheia. Então, assim, o neném, quando ele tá com a barriguinha cheia, ele consegue fazer um sono melhor. É diferente de, às vezes, o neném que vai pro peito com muito sonolento, então ele não vai ter um sono, ele não vai conseguir mamar muito bem e ele vai fazer uma sonequinha curta e logo ele já vai querer mamar. Então, se você conseguir organizar para dar o peito pro seu neném enquanto ele tá mais desperto, é melhor que ele vai conseguir fazer uma mamada melhor. Vai encher mais a barriguinha e vai conseguir ter um soninho um pouquinho mais longo. E a minha primeira bebê, a partir do momento que ela ficou um pouquinho mais acordada, eu sempre ofereci o peito para ela de 2 em 2 horas, porque aí ela recebia um maior aporte durante o dia e à noite ela dormia melhor. Tanto é que com poucos meses ali, uns 4, 5 meses, ela já conseguia ter um sono muito bom à noite, assim, fazia a última mamada às 7 horas da noite e a próxima ia fazer 2, 3 horas da manhã. Teve uma época que ela era bem reloginho, tipo, era sempre 3 horas da manhã, que ela acordava e mamava. E depois a próxima para iniciar o dia, eu não lembro bem, mas acho que era perto das 6 horas da manhã. Então, isso ela conseguia, como que eu consegui isso? Ela estava em aleitamento materno exclusivo. Porque o aporte do dia dela era bom, então ela não tinha tanta necessidade de mamar à noite. Eu consegui fazer dessa forma e foi mais fácil para regular o sono dela depois. E quando iniciou a introdução alimentar, a gente foi fazendo tudo dessa forma. Hora nenhuma eu tive que, vou fazer o desmame noturno. Não, foi uma coisa natural.
E o desmame noturno, gente, é uma coisa natural do bebê. A gente não precisa falar assim, vou fazer o desmame noturno. Não, vai ser uma coisa natural. O bebê vai parando de acordar nesse período da noite, assim, é o que a gente espera, né? E ali, acima de 1 aninho, teoricamente, o neném não tem necessidade de ficar acordando à noite para mamar, tá? Claro que tem que ver a dinâmica da família, ver se tá atrapalhando essa mãe, tem tudo isso, tá? E já o meu segundo filho, eu não consegui fazer dessa forma. Eu até tentava fazer assim, só que não foi fácil. Eu não conseguia ofertar para ele de 2 em 2 horas, porque além dele ser um bebê que teve bastante cólica, então assim, o período da noite dele era bem difícil, eu não consegui fazer tão dessa forma. E às vezes na hora que ele dormia e ficava um pouquinho de tempo ali mais dormindo, eu deixava, porque era a hora que ficava mais tranquilo para mim. Só que pelo menos de 3 em 3 horas eu despertava ele para ele mamar e conseguir ter um aporte melhor durante o dia. Ele demorou mais para fazer um ritmo de sono melhor e até para ter o sono noturno melhor e dormir várias horas seguidas, ele demorou um pouquinho mais. Ele ainda era um bebê que até eu passar ele pro quartinho dele, que quando ele tava com acho que quase 8 meses, ele ainda acordava umas 2 vezes à noite, mamava, mas não chegava a ser aquela mamada de fome mesmo, ficava ali um pouquinho junto e depois ele dormia. Era rápido, não tinha aquela mamada de nossa, está com fome, diferente da minha primeira, que essa mamada das 3 horas da manhã era a melhor do dia inteiro. Da manhã, da tarde, da noite, essa era a melhor do dia inteiro. Ele não. Então, eu tive um pouco mais de dificuldade, só que eu tentava não deixar ele passar o soninho, mas isso, gente, quando ele tinha mais de 2 meses. Antes disso, eu não conseguia fazer, colocar tantos horários. A gente não precisa se cobrar tanto e querer falar, ai, não, vou ofertar de tantas horas. Mas o bebê tá num sono muito bom. Então, às vezes o bebê tá naquele sono muito bom, é um soninho muito profundo e às vezes você não vai conseguir colocar os horários tão certinhos, tá, gente? Isso não quer dizer que isso é certo. Isso foi muito bom pra mim e pra rotina dos meus filhos. E você consegue fazer uma rotina fisiológica pro bebê. O que eu falo para as mães e várias mães de bebezinhos que são minhas pacientes veem isso e sabem disso. Se você oferece o peito pro bebê, ou até aquele neném de mamadeira, se você oferece na hora que ele tá mais desperto, que ele ainda não tá naquele momento sonolento, ele mama bem, depois ele vai ter um soninho mais longo, ele vai conseguir dormir um pouquinho melhor e a mãe nesse tempo vai conseguir se organizar, tá? Então isso que é importante, gente. E quanto ao meu segundo filho, que foi mais difícil fazer isso, aí eu consegui passar ele pro quartinho dele, acontecia dele, acordava um pouquinho à noite, remexia e voltava a dormir. Não tinha essa necessidade de mamar. Aí, quando eu não estava em casa, que eu deixava o leite para ele, que era ofertado mais ou menos no mesmo padrão, ele recebia o aporte durante o dia, né? E depois ele começou a dormir bem à noite, a partir da introdução alimentar. Então, cada criança é de um jeito, mas a gente pode ensinar bons hábitos para a nossa criança, para ela conseguir mabar bem, descansar bem, tá? Então é isso que é importante. A gente não precisa, tem que ser de 2 em 2, tem que ser de 3 em 3 horas. Não é isso, mas a gente pode incentivar, ensinar bons hábitos e o nosso filho ter um maior aporte de dieta, né, durante o dia, para a noite ele ter um soninho um pouco melhor, tá bom?